Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero desejar que Deus esteja com você, aonde quer que você esteja nesta hora, guardado e protegido pelas mãos do Senhor, reinando em vida e perfeita vitória, tá bom? Onde quer que você esteja, saúde e vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu amado, meu irmão, meu amigo, mais um vídeo, mais uma oportunidade de continuar aprendendo e conhecendo ao Senhor enquanto se pode buscar. Tá certo? O conselho é conhecer e continuar conhecendo ao Senhor. Ok? Mais um vídeo intitulado O Deus deste século não é o diabo. Não, você ouviu. O Deus deste século não é o diabo. Tá bom? Como pregador do Evangelho, preguei por muitos anos mesmo, e diversas vezes eu disse que o Deus deste século era o diabo. Eu preguei esta mensagem até o ano 2018, mais ou menos, porque foi em 2017 que Deus abriu a minha mente, abriu os meus olhos para entender a sua palavra. Então até 2017, 18, eu ainda preguei dizendo que o Deus deste século era o diabo. Quer dizer, Paulo escreveu esse livro, escrevendo a Igreja de Corinto, no ano 65 a 66, dizendo que o Deus deste século, daquele século, cegou o entendimento dos incrédulos. E eu, em 2018, quase 18 séculos depois, estava dizendo a mesma coisa, que o Deus deste século cegou o entendimento e ainda dizia que era o diabo. Mas hoje Deus nos concedeu essa oportunidade de estar aqui para aprender e vamos juntos aprender e conhecer um pouquinho da palavra de Deus. Iremos tomar o livro de Coríntios, tá certo? E o texto está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz da seguinte maneira: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século. Pare para prestar bem atenção que Paulo estava exortando e advertindo, exortando aqueles que estavam professando, os falsos mestres, os falsos crentes daquela época, os fariseus, aqueles que estavam adentrando, entre aspas, Jesus e se misturando com os salvos e ali tentando desvirtuar aqueles que estavam de boa fé para que não cresce na sua redenção, que não era possível simplesmente crer, ser redimido, ser perdoado. Então estavam desvirtuando e Paulo, na autoridade do Espírito Santo, o Deus daquele século, aí ele usa a expressão Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não estavam tomando posse da salvação por meio do sacrifício do Senhor Jesus. Tá certo? Então o versículo tem esse objetivo. Mas o que é importante, eu quero parafrasear e chamar sua atenção, é que Paulo diz o Deus deste século. Século não é 2000 anos, século é 100 anos. E a palavra deste, ele vai dizer que é daquele século, deste, daquele, não é do que vem futuramente. Então, o Deus deste século, deste presente, e século 100 anos e não 2000 anos, cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, é necessário lembrar que a intenção desse versículo é exortar os incrédulos, dizendo que o Deus daquele século cegou o entendimento deles, para que não cresce, não contemplasse a luz do Evangelho e a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebeu aí? Mas nós iremos trazer um esclarecimento mais amplo, para que você possa entender que Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele nos ama e por isso tem tomado esse tempo, essa oportunidade, que eu creio que é o tempo do verdadeiro avivamento nos quatro cantos da terra, onde a igreja será despertada para compreender o verdadeiro evangelho e viver em verdadeira vitória na presença do Senhor Jesus Cristo. Portanto, está aí, perceba bem, então, que Paulo tinha a intenção de estar exortando aqueles que eram incrédulos acerca dessa verdade e dizendo que o Deus deste século, daqui a pouquinho você vai conhecer o Deus daquele século, tá certo? O Deus que Paulo, daquele século, ano 65, que Paulo estava escrevendo aos Coríntios, dizendo que o Deus deste século, aquele século, cegou o entendimento
dos incrédulos, tá bom? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me deu a felicidade de abrir os meus olhos, iluminar a minha mente, e me dar a compreensão correta do texto e do contexto desta palavra. Deus, por infinita misericórdia, fez isso comigo, meu amigo. E eu louvo a Deus porque achei essa graça maravilhosa da parte de Deus. Observe, aproveito para dizer que se faz necessário, na leitura da palavra, considerar a ordem cronológica, porque eu tenho já sido questionado o seguinte assunto. O Senhor está dizendo que o Deus deste século é a natureza humana, é a atitude humana. Cuidado, porque o diabo quer nos convencer de que ele não existe. E, infelizmente, a gente ouve isso de pessoas que não sabem conjugar o verbo. Não foi ensinada a ler a Bíblia conjugando o verbo. Então, faz necessário a leitura da palavra, considerando a ordem cronológica, para identificar o fato histórico e cultural do texto. É necessário. E entender quando foi escrito, para quem foi escrito, considerar a cultura judaica, que isso é muito importante, da época, que sempre usavam figura de linguagem. A figura de linguagem era a tradição dos judeus. Você vai perceber isso desde o livro de Gênesis, né? Quando o próprio José teve aquela visão, e aí seu pai entendeu, mas no literal a visão era que o sol e a lua, as estrelas se dobravam diante dele. O pai entendeu, mas os irmãos não. Mas era uma figura de linguagem, que era uma cultura judaica. E precisamos ter esse cuidado, porque as metáforas, os adjetivos, estão nas escritas judaicas. E toda a Bíblia, tenha certeza disso, ela precisa ser interpretada observando essas culturas judaicas, metáforas, adjetivos, figura de linguagem, conjugando o verbo, para que você possa entender e saber interpretar a Bíblia Sagrada. Tá bom? Isso é muito importante, meu amigo. Olha só, deixa eu pontuar aqui um assunto que é interessante. Com todo respeito àqueles que estão tendo acesso a esse vídeo e que são obreiros, eu tenho certeza que muitos obreiros vão ter acesso a esse vídeo, porque muitos têm interrogação também como eu tinha, lendo a palavra de Deus. Então, sem querer generalizar de forma nenhuma, acredito que muitos pastores, por ignorância da correta interpretação do texto, ainda afirmam que o Deus deste século é o diabo. Se você parar dentro da congregação para assistir um orador ministrando a palavra, você vai perceber que quando ele usa o livro de Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz, é o diabo o Deus deste século, infelizmente. Porém, muitos que se dizem doutores em divindade, teologia e hermenêutica, infelizmente, sabem da verdade, mas continuam enganando, mantendo a existência do diabo. Incrível, né? São homens que se dizem doutores, sabem da verdade, mas continuam mantendo a existência do diabo, como um ser literal, como se fosse um ser literal ou um ser espiritual. Agora, com qual intenção? Infelizmente, mas é forçado dizer, porque essa é a verdade, a fim de manter os crentes oprimidos, com medo, dentro das suas empresas evangélicas. Simplesmente isso. Porque são homens que estudam teologia, bacharel em teologia, bacharel em hermenêutica, em divindades espirituais, sabem que o Deus daquele século era a lei de Moisés. O Deus deste século é a nossa atitude contrária, oposta à verdade. Tenha certeza disso, mas preferem continuar ensinando aquilo que não é verdadeiro. Perceba que o próprio texto diz o Deus deste século, conjugando o verbo deste, Paulo falando deste século. Vamos descobrir quem era o Deus daquele século? Então ele seria Deus somente daquele século. Não é verdade? O Deus deste século, então ele seria Deus somente daquele século. O diabo nunca foi um ser espiritual. Volto a afirmar aqui.
mas sim uma atitude contrária e oposta. Tá certo? Diabo no grego é diabolos, significa acusador e opositor. Diabo é toda ação que se opõe a uma verdade. Pegou aí? Diabo é toda ação que se opõe a uma verdade. Deus deste século, do ano 65, que Paulo fez questão de exortar os que não criam, que o Deus daquele século estava cegando, tinha um véu que não deixava com que eles enxergassem a glória de Cristo Jesus. O único Deus do primeiro século que cegava os crentes judeus a não enxergarem a redenção e salvação por meio do sacrifício da cruz de Cristo era a lei de Moisés. 613 leis tinham que cumprirem para alcançar o reino de Deus, que era gozo, paz e alegria no Espírito Santo. E eles não acreditavam que o sacrifício de Cristo lhe possibilitava essa condição, porque estavam acostumados a conservarem a lei de Moisés, ou tentarem conservar, porque era 613 leis, e se guardasse 500 e não guardasse 113, era culpado, condenado de todas as leis. Então, a coisa é muito séria. Então, portanto, deixa eu meditar aqui em um livro que é importantíssimo para que você entenda melhor a palavra de Deus. Então, amigo, meu irmão, ouvinte da palavra de Deus, a lei de Moisés sempre foi o império da morte, sempre foi o diabo, sempre foi as trevas que impedia os judeus de contemplarem a glória de Deus. Por isso que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, porque aqueles que não tinham os olhos abertos, iluminados, ainda se deixava bloquear por conta da sua incredulidade, que é uma inclinação humana, carnal. A coisa é muito séria, tá certo? Mas medite comigo em 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 13 ao 18, tá certo? O véu das ordenanças e da circuncisão ainda cegava os judeus convertidos ao Evangelho. Perceba aí, vou repetir. O véu das ordenanças e da circuncisão ainda cegava os judeus convertidos ao Evangelho. Mas perceba que, 2 Coríntios capítulo 13, ou melhor, o capítulo 3, ao capítulo 13 a 18, vai dizer da seguinte maneira: Deus em Cristo abra o vosso entendimento. Observe, desejo que Deus em Cristo abra o vosso entendimento espiritual. Eu desejo de coração que Deus abra seu entendimento espiritual. Eu sei que não é fácil não, pois eu passei mais de 30 anos ensinando e acreditando no que aprendi quando na minha formação teológica. Passei mais de 30 anos ensinando, acreditando em tudo que eu aprendi na escola teológica. Então, para você hoje acreditar, depois de 5 anos sendo evangélico, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos sendo evangélico, acreditar agora que o diabo nunca existiu e no primeiro século era a lei de Moisés. Na cruz, Jesus cumpriu toda a lei, isentando-nos do pecado, onde toda a humanidade estava condenada, que era o pecado de Adão, onde toda a humanidade estava condenada, sentenciado à morte. Mas Cristo, na cruz do Calvário, estendeu os braços e pagou o preço pela nossa redenção. Então nós estamos isentos dessa condenação. Então não é fácil você acreditar que o diabo era a lei de Moisés e que no século atual o diabo é uma atitude oposta à verdade e às coisas santas e santificadas.
Então não é fácil. Então eu compreendo, fique tranquilo, mas eu desejo que Deus abra o seu entendimento. Quero resumir esta mensagem, entender essas verdades. O Santo vai lhe iluminar, abrir a sua mente, o seu entendimento, para que você analise com detalhe o que foi falado nesse vídeo e possa perceber: o diabo nunca foi um ser literal e espiritual. Tá bom? E sim, o Deus do primeiro século, que era as 613 leis. Incrível, né? Como muitas vezes a gente prega o evangelho, usa textos isolados e faz uma pregação, como se faz hoje dentro das igrejas evangélicas. Porque não se prega a verdadeira doutrina, o verdadeiro ensino, como você está ouvindo aqui, para compreender que sua mente é aberta. Tá certo? E sim, o Deus do primeiro século, que era as 613 leis, que impedia dos crentes a tomar posse da salvação por meio da fé. Que Deus em Cristo lhe abençoe, tá bom? Que o Senhor continue lhe iluminando, lhe orientando. Aguarde o próximo vídeo, tá bom? Se quiser se inscreva para poder, quando eu postar outro, você já está recebendo a mensagem que chegou mais um vídeo. Mas aguarde o próximo vídeo, porque Deus tem algo surpreendente para te falar. Coisa que você, como evangélico de 10, 15, 20 anos, nunca ouviu falar, tá bom? Deus lhe abençoe, abençoe a sua família ou continue lhe abençoando